Bom, quem está aqui para dar o seu bom dia também, Dr. Pedro Boareto. Doutor, uma ótima quinta, seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes e internautas da Raízes FM. Excelente quinta-feira a todos, né? Estamos precisando de boas energias. Boas positivas. Energias, porque a situação ainda continua tensa na região sul do nosso país, né, doutor? Exatamente, Tony. Infelizmente, não bastasse a tragédia que aconteceu lá em Porto Alegre, agora temos aí inúmeros relatos de casos de violência também lá em Porto Alegre. É muito triste a gente se deparar com toda essa situação. Algumas pessoas até nesses dias indagaram, mas Pedro, qual que é a solução jurídica para essa situação? Fica difícil a gente até pensar em solução jurídica, até mesmo porque o próprio Poder Judiciário também foi afetado com toda essa água lá em Porto Alegre. E não se tem ainda a exata noção do que realmente será realizado pelo governo de estado, pelo governo federal. Até por isso fica difícil a gente tentar buscar uma responsabilização. Mas eu, acompanhando relatos dessa situação, se vislumbra que em outubro de 2023, salvo engano, tivemos uma situação semelhante, em menor proporção, mas o problema lá também não é novo. É um problema antigo que, infelizmente, acabou culminando nessa tragédia. É importante que possamos, com essa situação toda, trazer uma lição para o nosso dia a dia e buscarmos medidas efetivas para solucionar e não maquiar situações que já ocorrem em várias cidades, em vários estados do Brasil, para que tragédias como essa não ocorram. É como a gente até costuma brincar, né? Não adianta ficar enxugando gelo. A população brasileira tem aí se dedicado de uma forma muito, mas muito solidária, mandando materiais, dinheiro, mandando tudo que é possível lá para o Rio Grande do Sul, para amparar as pessoas atingidas, o que é muito louvável. E diga-se de passagem, temos aqui que fazer um parêntese, porque o Brasil, muitas vezes a gente critica o povo brasileiro, principalmente com relação à questão política, do voto, de se apegar a determinadas coisas, né? Mas quando realmente precisa da ajuda do povo brasileiro, principalmente ajuda humanitária, o brasileiro ele não mede esforços. Se une, né? É uma união absurda. Eu acho que isso deveria servir não só em momentos de tragédia, mas em momentos também de outras situações que possam trazer respostas positivas para o nosso país. E não ficar uma divisão, essa polarização absurda, que inclusive na própria tragédia aí de Porto Alegre, tem gente querendo discutir política com isso, querendo transformar isso num palco de lado A contra lado B. Porque lado A está fazendo isso, porque lado B não está fazendo isso. Acho que o momento não é oportuno para esse tipo de conduta, principalmente porque a gente observa falhas tanto do lado A quanto do lado B, né? Se a gente for pegar o que lado A fez e o que lado B também fez, você vai observar falhas dos dois lados, que é muito simples ficar de fora só atirando pedra. Até mesmo pelo país não ter um plano, né, para poder encarar e resolver esse tipo de problema. Porque pode ver, né, cara, sempre que acontece uma catástrofe, demora-se um certo tempo até se implantar uma determinada o controle da situação. Acho que isso tem que acabar também, né? Tem que, acho que ter
um respaldo onde aconteceu, o negócio já é resolvido ali do início, né, cara? Exatamente. E não, nós tivemos uma situação aqui na nossa cidade. Quando aconteceu, nós tivemos o problema com a enchente aqui em Capivari, tivemos até ministro, né? Ministra, na verdade, aqui na cidade. Muito foi falado, não, nós vamos mandar cesta básica, vamos resolver o problema, vamos ajudar a população. Né? Efetivamente, nós tivemos o desassoreamento do rio. Efetivamente foi isso. Será que isso é o suficiente para evitar qualquer outro problema com enchente? Ah, Pedro, mas nesse ano nós não tivemos enchente. Mas nesse ano também nós não tivemos uma chuva como nós tivemos nos anos anteriores. Então, eu acho que o governo federal, principalmente, tem que ter uma equipe técnica, e nós temos condições para isso. Temos diversas faculdades federais espalhadas pelo Brasil. As Forças Armadas, temos setores técnicos brilhantes que também podem ser utilizados para estudar situações como essas que está acontecendo em Porto Alegre, acontecendo em Capivari, acontecendo em qualquer outro município que sofre com as enchentes, para realmente resolver o problema. Porque de nada vai adiantar. Até ontem eu vi um relato de uma senhora que ela tinha uma casa que era alugada em 2023, de outubro, perdeu tudo com a chuva, com a encheia que teve lá em Porto Alegre. Ela comprou uma nova casa, estava pagando essa casa e agora perdeu tudo novamente. Tudo novamente. Então será que só a ajuda do povo brasileiro, das autoridades, do governo federal é suficiente para resolver o problema? Ou nós, daqui 1 ano, 2 anos, vamos estar aqui novamente falando sobre outra tragédia, onde as pessoas que receberam uma ajuda para reconstruir, né, tudo que perderam, terão que passar novamente por isso? Será que não está na hora da gente realmente tratar o assunto com a seriedade que o assunto precisa, principalmente com questões técnicas? Nós sabemos que os municípios, eles, infelizmente, por uma questão orçamentária, não têm condições de ter uma equipe técnica para resolver todo esse problema. Mas os governos estaduais e principalmente o governo federal tem a obrigação de manter uma equipe técnica para avaliar todas essas situações e todas as cidades e estados que já vêm sofrendo com a questão da enchente, com as questões da enchente, para que problemas, como nós estamos verificando em Porto Alegre, não ocorram mais. E vale ressaltar que depois de uma grande cheia em 1941, em Porto Alegre, foi construída em 1970 um tipo de uma muralha que protege a cidade de Porto Alegre ao longo de 60 quilômetros. Porém, houve falha nessa muralha, que foi projetada para até 6 metros, que o nível do rio saísse até 6 metros fora do seu manancial, e houve falha em uma dessas muralhas que acabou atingindo aí várias casas e residências, e por um total, os motores que fazem o bombeamento dessa água, desse sistema, precisou ser desligado por conta dessa invasão em uma dessas... Na verdade, aconteceu na comporta 14, o rompimento, e precisou ser desligado todo o sistema e acabou invadindo toda a cidade de Porto Alegre. Então, falta mesmo uma parte técnica, né? Não adianta você construir lá em 1970 e não... Exatamente, estou falando de algo que foi construído em 1970. Há mais de 50 anos. Ou seja, esse problema em Porto Alegre não é de hoje. Não é de hoje. Tentaram buscar uma solução em 1970... E depois nada mais foi feito, né? Então fica difícil querer responsabilizar apenas A, B ou C. Eu acho que está na hora de todo mundo também ter exata consciência de que é preciso ter
reavaliar a conduta, inclusive do próprio ser humano. Questão do lixo. Né? Tudo isso aí é reflexo da conduta, inclusive do próprio ser humano. Então nós precisamos cobrar, sim, os governos municipais, estaduais, federais, para que criem órgãos técnicos para auxiliar nessas situações. É importante e tem que ser cobrado com toda certeza. Mas também cada um tem que fazer um pouquinho a sua parte, né? Porque ficar só lamentando e criticando políticos, não estamos percebendo que não é só esse o caminho. E da mesma forma que está tendo essa união para ajudar o próximo, tanto os municípios de todo o país, como também aquela própria população, ela pode se reunir uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para cuidar também do meio ambiente, para dar um retorno para que isso não volte a ocasionar transtornos, né? Sem dúvida, Tony. Eu acho que tudo é importante e válido nesse momento, né? Todo e qualquer trabalho pode ser até um mínimo, né? Trabalho regional, da questão ambiental, tudo isso é muito importante. Agora, Tony, Marquinhos, ouvintes, internautas da Raiz FM, o momento é bem delicado, né? Qualquer colocação que se faça é bem delicada. Porém, é importante a gente trazer uma reflexão aqui sobre o comportamento das pessoas. Tempos atrás, era muito comum você ouvir de algumas pessoas que residiam na região sul a seguinte frase: olha, a região sul tem que se tornar um país independente. Hoje, o Brasil, independente de religião, independente de raça, independente de questões políticas, o Brasil abraça a região sul, especificamente Porto Alegre, para auxiliar num problema tão grave como esse. Eu acho que são situações como essa que precisam também ser repensadas e valorizadas, porque estender a mão ao próximo é sempre muito importante, não só num momento de tragédia como esse. Essa é a reflexão final que eu deixo para os nossos ouvintes, internautas, e para que as pessoas tenham a exata noção de toda essa situação e todo esse contexto. A ajuda hoje realizada por todo o povo brasileiro, independente de cor, raça, religião, partido político, de time de futebol, o Brasil inteiro hoje ele está unido para ajudar Porto Alegre. E acho que é assim que realmente tem que ser. O Brasil. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, desejar um bom dia a todos, ótimo final de semana e desejar boas energias e que o Criador proteja a região de Porto Alegre. E para você que achava que a sua vida não estava legal, né? Que a gente está vendo cenas aí que famílias sendo separadas, a gente vê aquela garotada toda lá praticamente todo o estado, né? Eu tenho um filho de 10 anos e quando eu vejo, eu me coloco ali naquele lugar e dá um vazio, né, cara? Você imagina que situação, né? É muito triste, viu, Marquinhos? E assim, o que eu falo, o comportamento do ser humano. Eu acho que ontem até eu vi uma situação que assim, chega a ser revoltante. Nós temos aí um caso até público do surfista lá, o Pedro Scooby. Uhum. Ele foi casado com a Luana Piovani e essa moça, ela acha que todos os problemas pessoais dela tem que ser tratado na rede social. Então ela gosta sempre de usar redes sociais para criticar e fazer o que ela acha que é correto. E um dos filhos dessa moça optou por morar com o pai aqui no Brasil. E ontem o Pedro Scooby
Scooby numa atitude louvável, ele é surfista de ondas grandes, conhece várias pessoas, porque nessa prática do surf utiliza-se muito o jet ski, conhece várias pessoas com jet ski, pegou vários amigos e desceram até Porto Alegre. Inclusive jet ski que tem adaptação para socorrer, né, no mar, tal, se acontece algum acidente. Exatamente. Estavam lá ajudando as pessoas. Inclusive salvaram lá um bebezinho de 8 meses que estava ilhado junto com a família. E aí essa moça, né, magoada com a vida, talvez a própria atitude dela justifique o porquê das coisas não saírem da forma com que ela almejasse, né, ou planejasse, foi até as redes sociais e fez um comentário no sentido de que mas meu filho já está no Brasil há 20 dias e não está indo para a escola, enquanto as pessoas ficam idolatrando o pai dessa criança. É muito simples você, dentro de um quarto de luxo, lá em Portugal, que ela está vivendo em Portugal agora, né, bem quentinha, fazer esse tipo de comentário. Mas vir aqui ajudar, ou até mesmo mandar algo para essas famílias que estão lá passando por uma situação como essa, com crianças, como nós estamos observando, e você bem frisou, Marquinhos, ela nada fez. Agora, a única preocupação dela é que o filho, que mora numa boa casa, num bom estado, numa situação excelente, até mesmo dentro de um condomínio, ela está preocupada porque o filho não está indo para a escola, enquanto a população brasileira está aplaudindo o pai dessa criança que está lá salvando vidas com motos aquáticas em Porto Alegre. Então são condutas como essa que realmente justificam o porquê que essa pessoa é tão amargurada, né? E não tem aí o que ela planeja, às vezes não dá certo. Não dá certo e parece que qualquer coisinha, né? Exatamente. O mundo caiu. Agora imagina o mundo que caiu das pessoas que estão passando por essa situação, praticamente perdendo tudo, né, cara? Exatamente. Tudo, né? Não tem. Olha pra casa, a casa está destruída, pô. Exatamente, mas a preocupação dela é única com o filho alguns que dias só está que alguns dias que não está indo para aula. Infelizmente, essa é a conduta de algumas, isso é importante dizer, algumas pessoas que hoje refletem pela minoria, graças a Deus. Eu acho que são pessoas que não conseguem se colocar no lugar de quem está passando por um determinado problema, né? Porque se a gente se colocar ali, eu acho que só o fato de você tentar imaginar o que a pessoa está vivendo ali de dificuldade, eu acho que já elimina várias ações que você pensa. Às vezes escrever alguma coisa na internet, você já vai acabar falando, não vou colocar isso porque eu acho que, né, já neutraliza, né, o mal da pessoa, né, o que está sentindo ali. Mas infelizmente pessoas como essa gostam até de aproveitar desse momento para chamar a atenção, e chamam a atenção dessa forma deplorável, infelizmente. Doutor, uma ótima quinta então, até a próxima. Uma excelente quinta-feira e até a próxima semana.